Sintonize a melhor. O Crioulo FM, que é outro rádio que tem chance. É espetacular. É líder. Vai te marcar a diferença, tchau. De sentir filho escolar, Crioulo. É paixão. É o máximo. Crioula FM. Tá na boca do povo. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. 1 de dezembro, dia de luta contra a SIDA. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Título: Cabo Verde com 315 novos casos de infecção por VIH e 23 mil testes realizados em 2023. Inquérito exclui maus tratos a recruta militar David São Barros, falecido em Mindelo. Sindicato insta congêneres no sentido de se ajustarem à realidade do país nas suas reivindicações. MPD acusa a PAICV de chumbar proposta de lei que estabelece as bases do orçamento municipal para encobrir ilegalidades. Combustíveis mais baratos, 5,6% em Cabo Verde a partir de sexta-feira. Trégua na faixa de Gaza prolongada por mais um dia. Cabo Verde sofre pesada derrota 0-5 diante da Nigéria. Crioula News. Sociedade. Cabo Verde registrou 315 novos casos de infecção por VIH até setembro de 2023, realizou 23 mil testes e as mulheres continuam a ser a população mais afetada, revelou em entrevista à Agência Noticiosa de Cabo Verde a secretária executiva do CCS-SIDA, Celina Ferreira, que falava no âmbito do Dia Mundial da Luta contra a SIDA, que se assinala a 1 de dezembro sob o lema Liderança Comunitária para acabar com o SIDA, disse que até setembro foram realizados 23 mil testes e que as mulheres são a população mais afetada com VIH, representando uma taxa de 0,7% dos 0,6% da prevalência existente a nível da população no geral. Celina Ferreira, que garantiu que a heterossexualidade continua a ser a forma mais frequente em termos de contágio, realçou, no entanto, que as relações entre dois homens têm prevalecido mais, sendo que em cada 100 diagnosticados se encontram 10 que vivem com VIH-1. Ainda de acordo com a secretária executiva do Comitê de Coordenação de Combate à SIDA, em cada 100 pessoas que consomem drogas, 3 são diagnosticadas com a doença, assim como em cada 100 pessoas que vivem do sexo, 4 têm VIH. A responsável do setor que admite a necessidade de se trabalhar os jovens para não deixarem o vírus entrar no corpo, ou seja, para que mantenham um estilo de vida saudável, apontou trabalhos a serem realizados e que vêm ao encontro dos direitos humanos, a mitigação do estigma e discriminação, assim como a autonomia das populações vulneráveis. Isto porque adiantou que estes públicos-alvos estão expostos a vários riscos, entre os quais múltiplos parceiros, sobrevivência e não utilização de preservativos, o que acaba por constituir fator de risco para contágio e transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo VIH. Entretanto, avisa que, apesar da eficácia do tratamento, o mais importante é o uso correto de preservativos e gel lubrificantes em todos os atos sexuais. Refere ainda que a população com VIH continua sendo alvo de atos discriminatórios e autoestigma, visto tratar-se de pessoas com níveis baixos de escolaridade, sem emprego, na maioria mulheres, que vivem em constante ameaça e não revelam o seu estatuto de doença. A mesma fonte assinala que a CCS-SIDA tem avançado com estratégias de proximidade de acordo com o contexto epidemiológico do VIH, focando sempre em locais onde existe maior incidência, trabalhando nas escolas, com pessoas com deficiência, taxistas e outros, usuários de drogas, enfim, com todas as populações vulneráveis. A CCS-SIDA, desde a sua criação, segundo explicou, está em todos os centros urbanos e nas comunidades, trabalhando para a autonomia das pessoas com VIH, por forma a adquirirem conhecimentos e tomarem medidas assertivas para a sua saúde,
assim como a responsabilidade de fazerem gestão da sua sexualidade dentro do contexto de doenças. Este ano, o Dezembro Vermelho, que se assinala sob o lema Liderança Comunitária para acabar com o SIDA, apela às comunidades para uma caminhada rumo à eliminação da SIDA. Um dos inquéritos sobre a morte de um recruta das Forças Armadas, Davidson Barros, na ilha de São Vicente, concluiu que não houve abusos na instrução militar, anunciou fonte oficial. Cabo Verde tinha em curso 3 inquéritos sobre a morte do recruta e um deles para apurar a adequação do procedimento de instrução instaurado pelo Ministério da Defesa Nacional. Há um mês, as Forças Armadas anunciaram que o recruta militar tinha uma doença silenciosa, miocardiopatia dilatada, que evoluiu progressivamente e que não foi detectada na inspeção. Acrescentaram ainda que a causa principal da morte do recruta foi edema agudo pulmonar, que teve como causa intermédia a falha ventricular esquerda e miocardiopatia dilatada e ainda como causa básica a obesidade. Na conferência, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas disse que a preparação militar até a data do falecimento do recruta decorreu normalmente em conformidade com as normas constantes dos regulamentos militares. Para reforçar a inspeção militar, incrementar a segurança e a capacidade de respostas em situação de emergência médica, a instituição quer implementar uma nova tabela de perfis psicofísicos e de inaptidão e atualizar os critérios de seleção para efeitos militares. As Forças Armadas também querem ter um aparelho desfibrilhador num único centro de instrução do país e ter uma ambulância devidamente apedrejada para fazer face às demandas. O jovem, que era natural da localidade de Queimada Guincho, na Ilha do Fogo, foi assistido primeiro na enfermaria do Centro de Instrução Militar no Morro Branco, de onde foi transferido para as urgências do Hospital Batista de Souza, no Mindelo. Já sob observação daquela unidade, apesar de uma ligeira melhoria, o quadro era preocupante, acabando por falecer no dia 13 de outubro, após 5 paragens respiratórias. Este não é o primeiro caso do género, já que em outubro de 2019, um jovem de 21 anos, natural da Praia, acabou por falecer após desmaiar no Centro de Instrução Militar, em São Vicente. O presidente do SIACSA desafiou as organizações sindicais a terem noção da realidade do país nas suas reivindicações e criticou a morosidade da justiça, a precariedade, o desemprego, o assédio laboral e a violação dos direitos. Esta posição de Gilberto Lima foi defendida na abertura da 9ª Assembleia Geral dos delegados e dirigentes do SIACSA, numa altura que esta organização sindical celebra o 27º aniversário da sua criação. Apontando o SIACSA como a organização sindical melhor organizada do país, Lima aproveitou o momento para denunciar que a sua organização soube sempre contornar as reivindicações, as questões laborais, sobretudo junto das câmaras municipais, serviços do bombeiro, hotéis, segurança privada, apesar das muitas crises por que passam o país e o mundo. Condenou a morosidade da justiça cabo-verdiana, a precariedade laboral, o desemprego e o desassossego dos jovens à procura do primeiro emprego, denunciou abusos e assédio moral nos locais de trabalho, violações dos direitos no que concerne às promoções e do poder de compra. Por estas razões, afirmou, os trabalhadores cabo-verdianos, neste momento, não têm razão para estarem contentes porque vivem numa situação de precariedade laboral extrema. Sugeriu o melhor tratamento aos trabalhadores cabo-verdianos, visando a melhoria das condições de vida e do trabalho, numa altura em que, atestou, só a SIACSA perdeu cerca de 2.000 trabalhadores que partiram para o estrangeiro. Exortou o combate sem trégua ao absentismo, argumento que não serve à produtividade das empresas e instituições e muito menos o desenvolvimento dos trabalhadores, e instou o governo a primar pela efetivação dos acordos coletivos nas empresas de hotelarias, nas unidades de alimentação e nas unidades fabris de calçados, vestuários e de pescado. Gilberto Lima ainda reprovou a mentalidade de se associar os sindicatos com os partidos políticos, com o argumento de que a camisola dos sindicatos deve ser única, a da garantia do interesse e direitos dos trabalhadores cabo-verdianos. Criolla News. Política.
O secretário-geral do MPD afirmou que a responsabilidade primária pelo chumbo da lei de bases do orçamento municipal é do PAICV, assegurando que teve sim por base a não conformidade legal existente na Câmara Municipal da Praia. Esta reação de Luís Carlos Silva vem na sequência da conferência de imprensa de quarta-feira do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, após a acusação por parte do Movimento para a Democracia de chumbar a proposta para encobrir ilegalidades do autarca praense Francisco Carvalho. Conforme sustentou o PAICV, a bancada parlamentar do MPD forçou o agendamento e a votação da proposta de lei de bases do orçamento municipal, mesmo sabendo que não havia consenso, acusando o governo de, à revelia de todos, ter imposto que a votação se fizesse naquelas circunstâncias. O secretário-geral do MPD, Luís Carlos Silva, afirmou que o seu partido pretende, com esta comunicação, reafirmar o seu posicionamento em relação ao assunto e esclarecer a opinião pública. Isto porque, explicou, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente não tem nenhum orçamento aprovado diretamente para a Assembleia Municipal, frisando que este, quando se viu sem maioria na Câmara para aprovar o orçamento, aceitou a democracia e a força da maioria e teve de funcionar durante 2 anos em regime de duodécimos, conforme a lei. Neste sentido, denunciou o PAICV de ter a responsabilidade primária pela não aprovação da Lei de Bases do Orçamento Municipal, assegurando que esta decisão teve sim por base a não conformidade legal que se verifica na Câmara Municipal da Praia. Para o secretário-geral do MPD, este é um caso de justiça, pelo que declarou que da parte do seu partido existe total confiança na justiça, encorajando o mesmo procedimento ao PAICV. Lamentou que a oposição tenha colocado os interesses partidários acima dos interesses de Cabo Verde, tendo em conta uma proposta de grande interesse para o poder local, pois a FENSOL levava novas e alargadas funções, aprofundava a descentralização e aumentava a capacidade de atuação dos municípios. Apesar das divergências, reforçou a disponibilidade do MPD para um diálogo sério, desde que baseado no respeito ao Estado de Direito e focado nos interesses legítimos de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. Criolla News. Economia. Os novos preços dos combustíveis divulgados pela Agência Reguladora Multissetorial de Economia, que vigorou às 0 horas de 1 de dezembro, sofreram reduções em média na ordem dos 5,62%. De acordo com a nova tabela, todos os produtos petrolíferos registraram uma diminuição, sendo que, doravante, o gasóleo normal passa a ser vendido a 129,40 escudos por litro, a gasolina a 138 escudos, o petróleo a 146,60 escudos, o gasóleo para eletricidade a 115,70 escudos, o gasóleo marinha passa a custar 100,20 escudos por litro. Já o fuel 380 passa a ser vendido a 88,40 escudos por quilogramas e o fuel 180 a 91,60 escudos por quilograma. O gás butano, por sua vez, passa a ser vendido a granel por 143,70 escudos por quilograma, sendo as garrafas de 3 kg vendidas a 409 escudos, as de 6 kg a 862 escudos, as de 12,5 kg a 1.796 escudos e as de 55 kg a 7.901 escudos. Criolla News. Momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais notícias que marcam a atualidade. Não sai daí. Criolla News. Aqui você se mantém informado. Criolla FM. Você ouve e gosta. Criolla FM. Publicidade. Baixa de preços na tua cara Cabo Verde. Adquira o seu veículo JAC a preços anteriores à inflação. Viatura de passageiros, comerciais e empilhadores para entrega imediata das nossas instalações na praia, Achada Grande Frente e agora também em Mindelo, Chão de Cemitério. Dispomos ainda de oficina especializada JAC para que possa fazer uma correta manutenção do seu veículo. Para mais informações, ligue 263-8803 na cidade da Praia
231-2942 em Mindelo ou acesse o site www.tuacar.tv nas redes sociais, Facebook, Tuacar Cabo Verde e no Instagram, tuacar.tv. Tuacar, excelência e compromisso. Nicat Limitada, uma empresa especializada na mármores, granitos e silistones. Te dispõe de uma vasta linha de produção, cima, soleiras de portas e janelas, bancadas de casa de banho e cozinha, bases de duches, degraus de escada e ainda não tem várias opções na escolha de campas fúnebres. Vem visitar-nos na nossa nova instalação, na zona industrial de Jara Grande Trás. Para mais informação, liga para 263 1055 971 9290 ou para 590 9599. Nicat Limitada. Tudo a melhor preço e qualidade. Nos aguarda por visita com a mesma simpatia de sempre. Mano, me falamos também esse óculos. Tinha um coffee que se entregou óculos na hora. Óculos na hora? Sim, mo, na hora. Onde? Na Ótica Íris, no edifício Farmácia Central La Platô. E consulta agora? Que lá que é problema? Isso ofereceu consulta. Oferece consulta? Um homem direito próprio? Claro! Bem, lá você fica hoje ainda melhor. Ótica Íris fica no edifício Farmácia Central, na Platô. Para mais informação, chama para 261-2362 ou para 356-3037. Ótica Íris. SIC Cabo Verde é sinônimo de arroz. Melhor, é sinônimo de qualidade e sabor extraordinários. Mimo, Daibon, KDM e Jasmina. Tradição e qualidade se unem em cada embalagem para enriquecer a sua nutrição e a gastronomia. Nossa cultura. Uma marca, um compromisso com sabor. SIC Cabo Verde é tudo sobre qualidade. Estamos situados na Estrada Grande Trás. Telefone 263 5446. SIC TV. Show de 40 te apresenta Creole Kings, concerto mais esperado do ano. Dia 23 de dezembro, na Cidade da Praia, Gamboa. Creole Kings, Nelson Freitas e Jorge. Um show imperdível. Bilhete físico já está disponível. Bilhete normal, 1000 escudo. Bilhete VIP, 12.500 escudo. E bancada, 3.000. Creole Kings, show do ano. Visão de ficar contigo, mesmo conhecendo a tua história, tinha uma chance para tentar. Break it down. Kings. Creole FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, Crioula News já está no ar. E momento agora para mais notícias que marcam a atualidade a nível internacional e desportiva. Crioula News Internacional. A trégua que entrou em vigor a 24 de novembro entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas foi prolongada pouco antes de terminar por mais um dia, informaram os dois lados do conflito. A trégua deveria terminar às 7 horas desta quinta-feira, mas um quarto de hora antes o exército israelita emitiu um comunicado no qual se informava que a pausa operacional iria continuar, tendo em conta os esforços dos mediadores para prosseguir o processo de libertação dos reféns detidos na faixa de Gaza. O Hamas, por seu lado, afirmou que a trégua se prolongou por um 7º dia. O prolongamento da trégua até sexta-feira também já foi confirmado pelo mediador Qatar. Crioula News Desporto. A seleção de Cabo Verde de futebol feminino sofreu na tarde desta quinta-feira uma pesada derrota 0-5 diante da Nigéria em Abuja e comprometeu a sua qualificação para a fase de grupo do Campeonato Africano das Nações
CAN 2024. Em partida referente à primeira mão da segunda eliminatória para o CAN 2024, que vai ser disputado nos Marrocos, as nigerianas confirmaram o favoritismo que lhes era atribuído como a seleção número 1 do continente africano. O jogo foi disputado no estádio Abuja Biola, onde, ao intervalo, as anfitriãs já venciam de forma confortável por 3-0. Com este desaire, cabe a Cabo Verde a difícil tarefa de tentar anular esta desvantagem em jogo da segunda mão da segunda eliminatória da CAF, marcada para 5 de dezembro no Estádio Nacional, em Enxada de São Felipe. Crioula News. Tudo dito neste jornal, pomos um ponto final nesta edição. Não te esqueças, temos encontro marcado às 20h30 para mais notícias que marcam a atualidade desta sexta-feira. Desde já, obrigada pela sua preferência. Continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM. Tenha a continuação de uma boa tarde e também de um bom final de semana. Crioula News. Informação atualizada de segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. A rádio que está à frente do seu tempo. Crioula. FM. 100% digital. A primeira em som digital. Crioula FM, primeiro rádio 100% digital na Cabo Verde. 100% digital. Jabucunche, aplicativo de Crioula FM. Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio.